É um prazer estar aqui de novo no Fama. Esse é um momento importante, porque nós estamos aqui debatendo água numa perspectiva de interesse social, água como um bem público, água como um direito fundamental. E essa discussão tem sido uma lacuna, né, para o Brasil. A minha função, nas discussões preliminares sobre o tema, foi de colocar, em termos gerais, quais são os requisitos basilares da gestão participativa. Em primeiro lugar, o Brasil tem essa garantia da participação social na própria Constituição Cidadã de 88. Nos mecanismos internacionais, a gente tem a Conferência do Rio, de 92, que traz na Declaração do Rio, no princípio 10, claramente essa perspectiva de participação social. Nós temos no Tratado de Aarhus, da Suécia, de 2008, um procedimento conceitual sobre participação social. E, por último, não ratificado pelo Brasil, o Acordo de Escazú. Então, eu diria que, do ponto de vista conceitual, do direito à informação, do direito à participação social, nós estamos plenos de documentos internacionais, nacionais, consideramos tudo isso muito bem já afirmado. A minha instituição trabalha há muito tempo com proteção das águas e mecanismos de gestão participativa. Nós ficamos muito tempo no Conselho Estadual do Meio Ambiente de São Paulo, no Conselho Nacional do Meio Ambiente, e participamos também de comitês de bacia e tivemos a oportunidade, nesse processo, de conceituar, junto com outras instituições, como o Ministério Público, como a Defensoria Pública, uma espécie de termo de referência para a participação social em conselhos. Em primeiro lugar, é preciso dizer que nós estamos na fase do antropoceno, é onde você tem um extrapolamento dos limites do planeta por conta da intensificação das atividades humanas. Então, nós temos que lidar com essa realidade de um sistema que está para além dos limites da sustentabilidade, não é? E num regime que é dos negócios como sempre foi. A economia, como já era vista por Marx, mais um pouco piorada, porque nós estamos tratando aqui de um momento onde você tem a globalização, o acirramento do modelo neoliberal. Esse modelo, esse sistema econômico, nós sempre comparamos com o reino de Midas, né? Tudo se transforma em commodity, inclusive a água, essa é a nossa demanda. Então, a economia dos negócios, como sempre foram, do business as usual, ela interfere na intensificação das atividades acima dos limites do planeta, na concentração de populações e atividades humanas, na especulação urbana predatória, no desmatamento, na exploração das florestas da Amazônia, que promove água para todo o continente, na intensificação das emissões, na falta de inovação tecnológica, porque você tem, às vezes, um modelo reticente em investir em novas tecnologias, em novas oportunidades menos agressivas ao ambiente. Nós temos perda de aporte de políticas públicas por uma tendência negacionista, hoje é claro isso, a falta de políticas públicas para a sustentabilidade, falta de governança com participação social. Isso fica claro também por conta do desmantelamento que nós tivemos no Brasil com relação aos instrumentos de participação social, os conselhos participativos, etc. Então, eu queria abordar, exatamente pelo lado conceitual, o que nós entendemos como um conselho, como sistema de decisão pró-sustentabilidade. Um conselho, para você estabelecer participação social, ele é um sistema de decisão. É um sistema que deve funcionar bem, que todos os componentes desse sistema devem funcionar de forma adequada para que você atinja o resultado ao qual ele se destina. Então, o primeiro ponto é a estrita obediência aos princípios normativos, à legislação, aos princípios do planejamento, de políticas públicas, da eficiência do Estado, no sentido de perseguir a eficácia e a eficiência do setor público. Os conselhos não estão fora dessa alçada. Na verdade, você tem que promover essa atuação eficiente. Os conselhos têm que ter um regramento
muito claro, ele tem que ter normas de funcionamento que sejam normas democráticas. Se ele não tiver um bom regimento interno, ele fica praticamente paralisado na mão de quem o dirige. E aí a condução deve ser democrática. Então é muito importante que você tenha um regimento interno que seja bem adequado, democrático, e também você tenha uma condução democrática. Na composição desse conselho, tem alguns requisitos que são basilares para que você atinja a eficiência de um sistema que tenha representatividade, legitimidade social e, principalmente, proporcionalidade. A proporcionalidade que eu me refiro aqui é quando você tem a igualdade de forças entre o que é interesse privado e governo e o que é interesse público. A sociedade civil, por uma questão de vocação, ela faz a defesa dos interesses difusos da sociedade, da água como um direito humano fundamental. E muitas vezes os setores econômicos não fazem. O que se pretende com um modelo desse é você atingir decisões pró-sociedade e pró-sustentabilidade. São requisitos essenciais a informação, né, a decisão bem informada, a participação efetiva, na forma como eu coloquei, representatividade, legitimidade, proporcionalidade, tendo sempre como linha de corte a igualdade, a democracia de um conselho onde você tenha 50% mais um defendendo os interesses difusos da sociedade. O que ocorre hoje na maioria dos conselhos, pela nossa experiência, pelo que a gente acabou detectando, é que os negócios como sempre foram, a economia como ela acaba imbricada no governo. E essa ligação entre a economia e o governo acaba levando a uma distorção dos processos decisórios de conselhos ambientais. Então, os fatores econômicos pressionam o governo, e aí você tem essa ligação direta à economia, mas o governo trabalhando sempre com o mesmo objetivo. A economia porque quer lucrar, e o governo porque ele persegue o PIB, o Produto Interno Bruto, a empregabilidade. Então, para prestar as contas para a sociedade, normalmente, o indicador que se usa é o Produto Interno Bruto. E aí, quando há essa influência do setor econômico, nós temos, geralmente, um engessamento do regimento interno. E o regimento interno é feito para não funcionar, para tirar a capacidade da participação social mais independente. E aí, nós temos, em seguida, uma consequência, que é a má governança, a falta de transparência, o autoritarismo, porque para se manter um sistema autoritário implementado entre governo e entre economia irresponsável, você acaba tendo que implementar um modelo autoritário. Tem que abafar a sociedade para que ela não tenha muito espaço de decisão. O resultado é para a área de insustentabilidade. As alterações que foram feitas em conselhos no Brasil, na gestão do Jair Bolsonaro, foi para retirar a capacidade do conselho de decidir e foi também para aumentar o poder decisório tanto do governo como do setor privado. Por exemplo, o CONAMA aumentou a participação do governo federal, aumentou a participação do setor privado, retirou o poder dos estados e a sociedade civil, para não criar problema legal, deixaram ambientalistas, mas retiraram povos indígenas, retiraram a ciência, a SBPC, etc. Então, essa foi uma forma de neutralizar a participação social no Conselho Nacional do Meio Ambiente. Questões mais importantes para nós é como se dá a gestão dos reservatórios de água no Brasil. Quem opera isso é o Operador Nacional do Sistema, a ONS. O Operador Nacional do Sistema é um conselho formado por 17 membros. Esse conselho ele é formado por representantes da área de produção, são 5, os representantes da distribuição de energia, que são 4, consumo, que são as grandes empresas, representantes do Ministério de Minas e Energia, um representante da
da academia, que é contratado pelo Ministério de Minas e Energia, e um representante da sociedade civil. Sabem quem? A Fiesp. A única representação social colocada no Conselho do Operador Nacional do Sistema é da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Então, a gestão dos reservatórios no Brasil hoje é feita por decisão da ONS dessa forma, sem nenhuma participação social mais efetiva. Isso significa que nós já temos uma privatização da água no sentido da sua vazão, porque esses reservatórios soltam ou não soltam água a depender da conveniência econômica do setor de geração de energia. Então, essa é uma questão importante que demonstra essa realidade. Eu gostaria aqui de fechar dizendo o seguinte: se nós não conseguirmos avançar dentro da sociedade civil com uma proposta de paridade para os conselhos, onde você tenha 50% da representação independente, fazendo a defesa de bens públicos, se esse 50% ele não for constituído com representatividade e legitimidade, o setor não governamental tem que ter gestão sobre o seu próprio cadastro, seja no Comitê de Bacia, seja no CONAMA, para que você não tenha um cadastro controlado pelo governo da sociedade civil, né? Então, são elementos importantes para o funcionamento de um sistema de gestão que funcione como um sistema com essa finalidade de produzir resultados pró-sociedade, pró-sustentabilidade, de modo que você tenha avanços em termos de políticas públicas. Isso garantiria, sem dúvida, que você tivesse boas normativas ambientais, que você tivesse o estabelecimento de políticas públicas para a sustentabilidade, que extrapolam sempre mais de uma gestão. Então, eram essas as questões conceituais que eu queria colocar de início, e agradeço aí a participação.